Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na atividade de hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre reescrita de uma fábula. Isso mesmo, nós iremos produzir um texto sobre uma fábula. Por que é reescrita de uma fábula? Porque não sai de dentro da nossa cabeça, não tem a nossa imaginação. Ou seja, esse texto já foi escrito por alguém e nós vamos reescrever a história. Tudo bem? Vamos começar então lembrando que toda história tem. O que toda história tem? Vamos lá? Toda história tem um início. Toda história tem um meio, que é onde acontece todas as ações, todos os problemas a serem resolvidos, né? E toda história tem um fim, que é como termina, como acaba essa história. Isso é muito importante. Só de vermos que tem um início, um meio e um fim, já podemos perceber que não podemos escrever essa fábula sem ter um parágrafo, sem dividir cada assunto, cada ação que acontece. Tenho que ter um parágrafo para escrever o início, um parágrafo para escrever sobre o que acontece no meio da história e um parágrafo para escrever como termina essa história. Primeiro, antes de escrever qualquer texto ou reescrever qualquer texto, nós precisamos planejar a nossa escrita. E aí torna mais fácil a nossa produção. Primeiro, a nossa atividade de hoje é sobre a reescrita da fábula A Cigarra e a Formiga. A cigarra e a formiga, sim, que tem como moral primeiro o dever, depois o lazer e por aí vai. A cigarra é muito folgada, passa o verão cantando e a formiga fica inconformada com isso. Ela quer que a cigarra trabalhe como ela trabalha, para no inverno ter comida. Mas será que isso acontece? Isso vocês terão que escrever depois. Vamos lá? Vamos planejar nossa escrita. Então, nós temos o texto base, que é de onde nós vamos reescrever a história. É de onde nós vamos reescrever a história. A cigarra e a formiga. Primeira coisa, nós temos que definir o narrador. Esse narrador, ele é um personagem, ou seja, é alguém que participa da história que vai contar, ou é um narrador observador? É aquele que conta a ação dos personagens sem participar da história. Então, o narrador é o observador. É alguém que não participa da história, mas que vai narrar o que acontece nela. Vamos definir agora quais serão nossos personagens. Nossos personagens serão a cigarra e a formiga. Agora nós vamos definir ambiente, em que local se passa essa história. E ali pela imagem já dá para perceber que é numa floresta, pode ser num quintal, pode ser na mata, pode ser num formigueiro. E aí vocês vão colocar um ambiente de acordo com a imaginação de vocês. Professora, posso colocar num castelo? Não, porque a história não se passa dentro de um castelo, não tem reis nem rainhas. Tudo bem? E o tempo? Esse tempo, como nós vamos descrever? A gente pode usar num lindo dia de sol, era uma vez, numa tarde ensolarada. E aí vocês criam o tempo que vocês querem iniciar a história, tá bom? Feito isso, planejando a nossa escrita, agora nós vamos para passo a passo. Vamos começar? Então vamos lá. Caderno, lápis e borracha em mãos. Primeira cena que vocês têm na atividade de vocês é a cena que mostra como tudo acontece, como tudo começa. E todo texto precisa ter um título. Vocês vão criar um título para esse texto.
Professora, pode ser a cigarra e a formiga? Pode ser a cigarra e a formiga. Posso criar um outro título? Também pode, desde que esse título não fuja do assunto. E temos a primeira cena que passa sobre o início. Mais uma vez, é como começa a história. Então vocês vão ver aí a cena e vão escrever o que acontece. Dá para ver que tem um sol lindo e maravilhoso lá. Então o tempo é de dia e um dia ensolarado. Tudo isso tem que prestar atenção. E aí vocês vão começar a escrever a história de vocês. Num dia de sol, numa tarde ensolarada, havia uma cigarra, havia uma formiga, e aí vocês vão ter que usar a imaginação para recontar essa história. A próxima imagem que vocês terão é essa. E essa imagem, ela mostra o meio, o desenvolvimento, ou seja, o que acontece no meio da história. Por que será que essa cigarra já não está tão feliz? Está batendo em uma porta. Outra coisa que tenho que observar é o que tem na cena. Nós vemos que temos uma fumacinha aqui. Será que está pegando fogo? O que será que é essa cena? Será que é um frio? Então, tudo isso nós temos que observar para escrever no meio da história. E o meio da história pode ser então, foi então, por aí vai, tá bom? E a última cena que vocês têm é essa, que é como termina a história. Então nós podemos ver ali a cigarra que está conversando com a formiga. A cigarra não está com uma cara nada boa. E a formiga ali, olhando a expressão, e isso é muito importante, é olhar a expressão das personagens. A formiga ali, ela está com uma cara de espanto. E aí, vocês vão escrever como vai terminar essa história. Será que vai ter no final feliz? Será que a cigarra vai ser ajudada pela formiga? Ou será que a formiga vai ser vingativa e não vai ajudar a cigarra? E aí tem que escrever o final. Não se esqueçam da moral, que é aquele ensinamento que a fábula nos passa, tá bom? Então, prestem atenção em cada passo a passo da produção de texto. Escrevam em seu caderno com uma letra bem legível. O que é uma letra legível? É uma letra que uma pessoa consiga ler, tá bom? Nada de caneta no momento, apenas o lápis. Tire uma foto bem caprichada e envie para o seu professor. Muito obrigada pela participação.